Fala pessoal, Matheus aqui para a gente começar mais um devocional. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o tema do último devocional, né? Que onde a gente falou sobre escravo do pecado, onde estava falando sobre o quão grande, né, o conhecimento guardado por trás desse termo. Só que hoje a nossa reflexão parte de Gênesis capítulo 22, do 1 ao 18, onde conta toda a história de quando Deus colocou em prova Abraão, pedindo para sacrificar o seu único filho, né? Acredito que você já sabe um pouco dessa história, mas mesmo assim vale a gente relembrar alguns detalhes e tirar algumas reflexões. Como falamos da última vez, fazendo um breve resumo, é, precisamos buscar a verdade pela palavra de Deus, e essa verdade será o juiz sobre todas as nossas atitudes, desejos e propostas, onde o juiz é Deus, no caso. Uma vez esse juiz, o Deus, tenha sentenciado o veredito contrário sobre tal desejo, ação ou propósito, a pergunta que continua na minha mente desde o último devocional é: por que não entregamos de imediato, né? Por que ficamos enrolando para aceitar? Minha mente, e provavelmente também a sua, cria inúmeras barreiras, achando que não é pra gente, achando várias desculpas para empurrar com a barriga, né, essa ação que Deus pediu. Mas reflete comigo sobre a parte que está em Gênesis 22, capítulo 2, ou Gênesis 22, versículo 2. O Senhor diz a Abraão: pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Quando li essa parte, me veio duas reflexões. A primeira é: Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do que a gente está pensando. Deus já cortou, né, a possibilidade de desculpas. Ele deixou bem claro. Imagino até: Abraão, pegue seu filho. Sim, eu sei que é seu único filho e eu sei também que você ama. Eu li dessa forma, depois que eu refleti, eu estava lendo dessa forma. Porque ele estava repetindo exatamente talvez o que a mente de Abraão poderia botar como desculpa, né? E o segundo ponto, ao mesmo tempo, a ação imediata de Abraão me chama a atenção. No dia seguinte, sem reclamar, preparou o que tinha que preparar e foi executar o que Deus pediu. Mas vamos refletir um pouquinho mais. Quantas vezes sabemos, né, que precisamos fazer algo, fazer ou entregar algo a Deus, e mesmo assim a nossa mente fica questionando, colocando possíveis desculpas, como se Deus não soubesse, né, o que sentimos e o que pensamos. Como diz em Jeremias 17:10, eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E nessa parte ele fala: eu sou o Senhor, eu sondo, ou seja, sondo o coração. O sondar até o Felipe diz, já disse para mim, e realmente faz muito sentido, é um ato minucioso, é uma ação extremamente detalhista. Então ele sonda nosso coração, ele sabe todas as partes, todos os nossos pensamentos, puros ou impuros. E para Deus, todas as possíveis desculpas da nossa mente já tem resposta. E para mim parece que a cada desculpa que a nossa mente, ele repete pra gente: sim, eu sei, meu filho, mas mesmo assim, esse é o caminho. Nós precisamos às vezes entender que ele sabe de todas as coisas, ou aceitar, né, que ele sabe de todas as coisas. E quanto mais rápido passar sobre esse desafio que ele está pedindo, mais profundo começaremos a ir. E não quero dizer aqui em nenhum momento para a gente entender que por nossa força sozinho passaremos por isso, ou por nossa força iremos tirar o que tiver que tirar da nossa vida, ou fazer na nossa vida, como se a gente tivesse a força para isso, e a gente sabe que não tem. Deus fala isso. E por isso hoje temos disponível a espada do Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, do próprio Deus, o Espírito Santo. E ele será a nossa arma contra a nossa natureza pecaminosa. Porém, para isso, precisamos nos esvaziar de si mesmo, para que possa encher dele e pegar a nossa cruz e seguir a Jesus, seguir a Deus. E olha o que está em Gênesis 22, do 7 ao 8. A parte meu pai, Isaac pergunta, né? Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Como sabemos, a Bíblia é extremamente viva e eficaz, e só dessa parte podemos tirar algumas reflexões. Mas vamos me atentar aqui na fé de Abraão. Primeiro momento, a primeiro momento, né, algumas mentes mais céticas podem até achar que Abraão talvez estava mentindo para seu filho, tentando enrolar, né? Mas se você olhar a história de Abraão, ele, por meio da fé, seguiu as ordens de Deus com confiança. E mesmo quando agiu não tanto com confiança, vamos dizer assim, não, sem uma confiança plena, mostrou que se manteve firme ao longo do tempo. E ele também sabia que Deus tinha feito uma promessa para ele com seu filho Isaac.
Então, ele confiava tanto em Deus e sabia que o caminho de Deus é o correto, é o único, vamos dizer assim, e mesmo que a primeiro momento parecesse contra-intuitivo o que ele estava pedindo, sendo assim, ele confiou e fez o que Deus mandou. E eu te pergunto, né? Quantas vezes desconfiamos do plano de Deus para nossas vidas? Precisamos avançar e aumentar nossa confiança e fé em nosso Deus Pai. E em Romanos 10:17, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. E ao mesmo tempo também tem em Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um fruto e uma esperança. Então, são pensamentos de paz, de bem e não de mal. Se a gente quer ser capaz de combater esse mal dentro da gente, precisamos se achegar a Deus de forma que estamos, do jeito que está, sujo, machucado, chorando, errado, não importa. Desde que busquemos Ele verdadeiramente, pela palavra dEle, mergulhando na palavra dEle. E antes que a gente finalize, né, reflete comigo assim, Deus é onisciente, certo? Então, Deus sabia que Abraão faria o que ele fez. Ou seja, que ele agiria de acordo com o que ele pediu. Então, para que testar? Para que teste? Né? Se você já sabe no final. Eu tendo a acreditar que isso é mais para que a gente, né, do que mais para a gente do que para ele. É para quebrar nossas paredes, nossa incredulidade, nossa natureza pecaminosa. Pois quanto mais confiarmos nele e ter fé nele, mais poderemos experimentar a sua presença. Lembre-se que ele já está à porta e bate. Mas você que tem que abrir, ele não fará isso por você. E para finalizar, vamos repetir aquela passagem de Jeremias 29:11, só que agora a gente vai do 29:11 ao 13. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um fruto, um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Bom, é isso, pessoal. Nunca se esqueça, quer mais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória do Senhor. Amém? Até o próximo podcast. Valeu, abraço.